Mateus 26, verso 17. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa, a refeição da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Quando nós falamos aqui da ceia do Senhor, quando nós celebramos a ceia do Senhor, é importante que a gente entenda que a origem dessa ceia começou aqui, na celebração da Páscoa. Que a ceia que Jesus participou, a ceia que Jesus celebrou, foi a ceia da Páscoa, foi a refeição da Páscoa, foi um momento da vida judaica, um momento da cultura judaica, um momento onde eles estavam seguindo uma ordenança bíblica que Deus deu ao povo judeu. Quando nós olhamos a Bíblia e vemos essa passagem, nós precisamos entender que para nós alcançarmos a dimensão da revelação, a profundidade da palavra do Novo Testamento, a graça, a salvação, todos os benefícios que Deus tem para nós na vida de Jesus, nós precisamos também conhecer o Antigo Testamento. Nós precisamos ter o nosso embasamento no Antigo Testamento. E muitas coisas do Antigo, do passado, muitas coisas apontavam e apontam para Jesus, apontam profeticamente para o plano de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos, nesse contexto, entender que a ceia do Senhor tem essa origem na Páscoa. E a Páscoa, como muitos sabem, como você deve saber, foi aquele momento importante na vida do povo de Israel, onde finalmente, com a intervenção de Deus, com a manifestação sobrenatural de Deus, com o juízo de Deus sobre a nação do Egito, Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. E Deus ordenou, você pode ler isso lá em Êxodo capítulo 12, Deus ordenou àquele povo que para eles, naquele dia especial, que seria o dia, o marco, onde eles iriam sair do Egito, que a partir daquele dia eles passariam a contar um novo tempo, um calendário novo. Aquele dia seria o dia que começaria a contar o ano novo para aquele povo. E naquele dia Deus fez maravilhas, Deus trouxe livramento, Deus ordenou que eles deveriam, naquele mês, naquele primeiro mês, se reunir em família, separar cada família um cordeiro, e junto com esse cordeiro que deveria ser morto e assado, as famílias comeriam aquele cordeiro, e eles comeriam de maneira apressada. Isso se tornaria então algo dado para eles, para que a cada ano pudessem fazer isso e trazer a memória, trazer a lembrança, tudo que Deus fez por aquele povo. E nesse contexto então, é que Jesus também, como um judeu, Jesus com seus discípulos que eram judeus, Jesus vivendo a ordenança da Páscoa, é que eles foram preparar a Páscoa. Então nada foi por acaso. Tudo já apontava para algo futuro, desde o momento que Deus estabeleceu a Páscoa. O interessante aqui da gente falar da Páscoa, como eu falei, a Páscoa marcou um novo tempo na vida daquele povo. A Páscoa trouxe um calendário novo, querido, para aquele povo. A Páscoa trouxe uma vida nova para aquele povo. A Páscoa libertou aquele povo. A Páscoa representava um novo futuro, uma nova esperança para aquele povo. E todas essas coisas apontam para a obra de Deus nas nossas vidas. Todas essas coisas apontam para o que Deus queria fazer, não só pela nação de Israel, mas por todas as nações da terra, pela sua casa, pela sua família, pela sua vida. Queridos, todos quantos estamos em Cristo Jesus, temos um novo calendário, temos uma nova agenda, temos um novo futuro, temos uma eternidade em Deus, temos tudo que Deus quer nos dar de novo, uma nova vida, uma libertação para as nossas vidas.
quando a gente está aqui para falar de ceia, para celebrar a ceia, nós temos que entender a profundidade dessa obra de Deus. E tudo que aquele povo lá de Israel viveu na Páscoa, eles viveram pela fé. Sabe por quê? Porque eles precisavam de confiar em Deus. Porque Deus falou para eles que eles seriam libertos do Egito, da escravidão do Egito, na última praga, na última maldição, na última ação de Deus sobre aquela nação. Deus falou que iria passar o anjo da morte na casa das pessoas, seja do egípcio, seja do povo judeu. O anjo da morte iria passar. E em cada casa, uma sentença de morte estava estabelecida sobre o primogênito, sobre o primeiro filho de cada família. Não importa, rico, pobre, não importa família grande ou pequena, cada família estava debaixo de uma sentença de morte. Mas Deus disse, olha, a solução para aqueles que quiserem ser libertos dessa morte é matar um cordeiro, é pegar o sangue desse cordeiro e passar o sangue nos umbrais das portas, na viga da porta, marcar a sua casa com o sangue do cordeiro. E eles deveriam assar aquele cordeiro, comer aquele cordeiro. Isso era uma prova de fé. E a nação de Israel foi orientada a seguir essa prova de fé. E aqueles que obedeceram essa prova de fé, na nação de Israel, no povo de Israel, não teve nenhuma morte. O anjo da morte veio, mas passava por cima daquela casa, daquela família, porque o sangue do cordeiro estava ali selando aquele lugar. Isso aponta para Cristo ou não aponta, querido? Claro que aponta. Quando nós lemos hoje o Novo Testamento, na obra que Deus fez em Cristo, nós entendemos que o que estava lá no Antigo Testamento aponta para Cristo. E são muitas verdades do Antigo Testamento que apontam para as coisas que Deus ainda há de fazer e que por isso nós precisamos entender. Olha só, Êxodo capítulo 6 era uma leitura tradicional que os judeus faziam quando eles se reuniam para celebrar a Páscoa. Aquele momento que Jesus estava reunido com seus discípulos, fazia parte daquela reunião, fazia parte daquele momento, trazer à memória o que Deus estava fazendo ou fez pelo povo de Israel. E era uma leitura comum, Êxodo capítulo 6, no verso 6, está escrito assim: portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo, e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. 4 coisas estão escritas aqui que Deus falou que ia fazer. E Deus fez. 4 verbos aqui: tirarei, livrarei, resgatarei, tomarei. 4 ações de Deus a favor daquele povo. 4 ações de Deus que revelam também o que Ele fez por nós através de Jesus. Quando aqueles judeus se reuniam e compartilhavam a leitura desse texto, para representar as 4 ações de Deus, daquilo que Deus fez por aquele povo, era normal, na preparação da mesa da Páscoa, daquela ceia especial, era normal eles separarem 4 cálices de vinho, 4 taças de vinho, 4 taças que cada taça estava ligada a uma das ações de Deus por aquele povo. Eram 4 taças que com certeza, queridos, na noite que Jesus estava reunido, onde eles estavam celebrando a Páscoa, essas 4 taças estavam presentes ali. Também havia ali na composição da mesa os pães sem fermentos, os pães asmos, os pães que eram feitos sem a massa receber o fermento. Então não eram pães que cresciam, não eram
pão inchado, né? Era um pão chato, um pão simples, assado. E você sabe que a Bíblia associa o fermento ao pecado. Deus quer que a sua vida seja uma vida sem pecado. Deus fez tudo para que eu e você possamos viver uma vida sem a escravidão do pecado. Essas 4 taças que compunham a mesa, e associada a esse texto aqui que a gente falou de Êxodo 6, eu gostaria de falar um pouco delas aqui para a sua vida, para a minha vida. A primeira das taças era chamada a taça de quebra do jugo. Esse era o nome dessa taça, esse era o nome da bênção associada àquela taça, associada ao que Deus estava fazendo ou fez por aquele povo. Ela está associada ao que Deus falou, Ele disse: e vos tirarei de debaixo das cargas do egípcio. Quebra de jugo, querido. Tirar o jugo, tirar o peso, tirar o domínio do mal nas nossas vidas. Tirar o jugo desigual de Satanás, do maligno nas nossas vidas. Lá no Egito, Deus, a palavra fala que Deus estava julgando os deuses da nação do Egito. Uma nação infestada do maligno. Deus estava lá julgando aquela nação, quebrando o jugo do mal sobre o Egito e sobre todas as nações influenciadas pelo Egito. Principalmente sobre o povo judeu ali, que estava como escravo, como cativo. Essa taça da quebra de jugo nos fala então do livramento que Deus nos dá, queridos, do maligno, de ações demoníacas nas nossas vidas, ações que nos oprimem, ações que prendem pessoas em vícios, que prendem pessoas em opressão. Você crê que Jesus liberta? Você crê que Deus liberta? Deus libertou um povo lá no Egito, julgando os deuses na nação, querido. Mas tudo apontava para Jesus. Jesus disse que sobre ele está toda a autoridade nos céus e na terra. Esse Jesus que nós conhecemos, e se você está aqui e não conhece, você precisa conhecê-lo. Esse é o Jesus que tem poder e autoridade para quebrar toda a ação maligna na nossa vida. Tirar de nós todo o peso que não é dele, que não vem de Deus. Jesus mesmo disse: olha, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando você vem e entende que Jesus faz isso por você, e Jesus te chama para você participar aqui da mesa dele, é com esse entendimento de que ele quer, ele deseja, ele já agiu, ele está disposto a quebrar os jugos na sua vida. Jugos que não vêm de Deus, jugos que estão te oprimindo. A segunda taça, nós vemos nesse processo, é a taça da libertação. Está relacionado ao que Deus disse lá, olha, lá em Êxodo 6, eu vos livrarei da sua servidão. Essa taça traz a memória, traz para nós hoje a identificação com o que Jesus fez por nós. Ele nos libertou da escravidão do pecado. O pecado não tem domínio sobre nós. Essa é uma obra maravilhosa, queridos. Aquilo que nenhum ser humano pode fazer por si só, libertar-se do domínio do pecado na sua vida. Você tenta ser santo e não consegue, mas quando você tem Jesus, Ele te dá uma nova natureza. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Essa é a palavra de Deus para nós. Isso é libertação. Nós, quando estamos em Cristo, queridos, o pecado é um acidente na nossa vida. Quando estamos em Cristo, já recebemos uma natureza que ela é favorável a obedecer a Deus. Quando estamos fora da aliança com Cristo, nós lutamos e caímos nas ciladas da nossa natureza, que tem a inclinação para o mal, a inclinação da carne, a inclinação para o pecado. Nós não somos mais escravos do pecado quando estamos em Cristo. Somos novas criaturas. Nós podemos viver uma vida digna. Uma vida digna, uma vida que vale a pena com Deus. Essa é a taça da libertação, queridos. Uma taça onde você é libertado para você fazer as suas escolhas certas em Deus.
É importante que a gente entenda, queridos, que Deus nos dá o livre-arbítrio. E sabe o que é o livre-arbítrio na sua essência? É o poder que Deus nos concede para nós escolhermos desobedecê-lo ou não. Livre-arbítrio está relacionado às decisões que nós tomamos em relação a Deus. Livre-arbítrio não é a escolha que você tem para fazer o que você quiser. Quando você faz esse conceito, você tira Deus desse conceito. Quando você entende que livre-arbítrio é aquilo que você recebe de Deus, para você poder desobedecê-lo se você quiser, Deus te dá esse poder. Mas Deus te chama para você escolher a vida, para você escolher a santidade, para você escolher o caráter de Cristo, para eu e você fazermos as escolhas certas em Deus. E Ele não só nos dá essa condição de escolher, mas para os que estão em Cristo, Ele nos dá uma nova natureza para viver esse livre-arbítrio na presença de Deus. Uma terceira taça desse processo, que compunha ali a Páscoa, era a taça da redenção. E essa taça está relacionada ao que Deus disse lá em Êxodo 6 também. Vos redimirei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Resgatar-vos-ei. Queridos, Deus está nos resgatando. Há um processo de redenção nas nossas vidas. Deus já nos tirou da escravidão do pecado. Ainda estamos num mundo cheio de pecado. Ainda estamos no mercado onde o tempo todo parece que tudo conspira ainda para nos escravizar. Mas a redenção já está garantida para os que estão em Cristo Jesus. A palavra redenção está associada exatamente com alguém que vai a um lugar onde as pessoas eram expostas como mercadorias humanas, como escravos, como alguém que podia ser vendido para ficar debaixo do senhorio de uma outra pessoa. E aí chegava alguém lá, pagava o preço por aquele escravo, e no lugar de pegar aquele escravo e trazer ele como um escravo pelo resto da vida, ele dava liberdade. Você é livre. Essa é a redenção, queridos, que nos está prometida. Celebrar a ceia do Senhor é tomar posse da redenção. É renovar os votos, a aliança que Deus fez conosco para a nossa redenção. Amém? Deus se interessa. Deus se interessa por qualquer um que está aqui. Deus se interessa por nós. Deus se interessa por fazer coisas novas nas nossas vidas. O último cálice, a última taça ali daquele processo, era a taça do louvor. E está relacionado ao que Deus disse: tomarei por meu povo e serei vosso Deus e sabereis que eu sou eterno. Quando você sabe quem é o eterno, quando você sabe quem é Deus, quando você descobre realmente Deus na sua vida, você não se contém de louvor. Você não se contém de expressar com alegria, de expressar com testemunho, de expressar com palavras, de expressar com a sua vida, que você vive uma vida com Deus. A obra de Deus, ela foi completa, foi perfeita para nós. Naquela celebração ali de Jesus, então havia essas 4 taças. E Jesus fez uso delas, profeticamente também. Havia ali também, naquela ceia, havia 3 pães. Daqueles pães sem fermentos, eram colocados na mesa 3 pães. 3 pães eram colocados empilhados. E esses 3 pães representavam Abraão, o pai da fé, o pai da nação de Israel, representava Isaac e representava Jacó. Esses 3 pães representavam o Deus que chamou Abraão, Isaac e Jacó. Representava essas gerações, representava essa linhagem, representava essas 3 figuras importantes para a nação de Israel. Mas não somente isso, sabe uma coisa interessante sobre esses pães sem fermentos? Abraão, Isaac e Jacó, no pão que ficava no meio, esse pão representava então Isaac. Quem foi Isaac?
filho de Abraão. O que Deus pediu para Abraão? Isaac. Onde Abraão levou Isaac? No Monte Moriá. No lugar de se ver Deus, Abraão apresentou Isaac como sacrifício. Esse pão que representava Isaac, ele também é conhecido na tradição judaica por uma palavra grega que é a palavra aficoman. Aficoman. Essa palavra é muito interessante, é uma palavra grega, mas ela tem um significado muito especial. Essa palavra significa: venho, vou e volto. Isso diz para você alguma coisa a respeito de Jesus? Queridos, olha como as coisas são proféticas. Mesmo nas tradições que os judeus trouxeram para celebrar a Páscoa, eles tiveram sabedoria de discernir tradições que apontavam profeticamente para o Messias, para o Redentor das nossas vidas. Esse pão aficomã, esse pão Isaac, esse pão sem fermento, esse pão que aponta para Jesus, esse pão significa: venho, vou e volto. O que nós fazemos quando nos reunimos para celebrar a ceia? Fazemos isso em memória de Jesus, em memória da sua morte, testificando que Ele veio, testificando que Ele foi, mas guardando a esperança que Ele voltará. Foi esse o contexto profético ali de Jesus na Páscoa. E voltando para o texto de Mateus 26, no verso 26 de Mateus 26, está escrito: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Qual pão você acha que Jesus pegou aqui? Qual pão você acha que Jesus pegou nesse lugar, nessa hora? Ele pegou o pão de Isaac. Ele pegou o pão do meio. Ele foi lá e pegou o pão aficomã. Ele foi lá na tradição judaica e pegou aquele pão e ele se identificou com aquele pão. Eu sou esse prometido. Eu sou o verdadeiro sacrifício de Deus nesse dia. Eu sou esse que Deus tem trabalhado em gerações de gerações para que na plenitude dos tempos pudesse ser revelado que eu sou o Messias. Eu sou o Redentor. O aficomã, esse pão interessante, na tradição judaica, as famílias reunidas, na hora que chegava esse momento da celebração, eles pegavam esse pão, partiam o pão, pegavam uma parte do pão, escondia, envolvia num pano, num lenço, numa coisa, e escondia essa parte do pão, para que as crianças da família pudessem procurar onde estava o aficomã, onde estava o pão escondido. E quando as crianças achavam aquele pão, todos se alegravam, todos celebravam com alegria, e eles repartiam aquele pão e todos comiam daquele pão. Quando Jesus está falando que esse é o pão para a gente partir, é para a gente ser alegre das coisas que Ele está fazendo. Agora, uma coisa é verdadeira também. Para a gente encontrar Deus, para a gente receber mais de Deus, para a gente de fato receber mais na ceia daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, nós precisamos ser como aquelas crianças que procuravam o pedaço de pão escondido. Porque nós precisamos ser humildes, nós precisamos ser simples, nós precisamos ser como crianças, como Jesus disse. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, queridos. O convite de Jesus para nós participarmos da ceia, e aquilo que Paulo fala: olha, examine-se o homem a si mesmo e coma, é para você achar o lugar de humildade, é para eu e você acharmos o lugar de quebrantamento, de arrependimento, é para a gente entender que essa mesa ela é tão especial, e a obra de Deus ela é tão única, tão verdadeira e tão poderosa. Nós precisamos realmente entender que é uma graça de Deus para nós. Mas é muito interessante nós entendermos esses elementos e ver a profundidade que é os sinais proféticos que Deus nos dá para a gente entender a dimensão dessa obra de Cristo.
Jesus então ali tomou aquele pão, o pão aficomã, o pão no qual ele se identificou, olha, eu sou esse pão. Aqueles discípulos, querido, como bons judeus, eles olharam para aquele ato de Jesus, na hora eles se identificaram. Olha, o Isaac prometido foi sacrificado, Jesus se identificou com ele. Jesus verdadeiramente é esse pão. E Jesus falou, olha, esse é o meu corpo. Jesus colocou aquele pão representando o seu corpo como sendo realmente um sacrifício, algo da parte de Deus, o Cordeiro de Deus. E Jesus, na sequência, no verso 27, fala que tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue de uma nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Qual é o cálice que Jesus pegou nessa hora, queridos? Se haviam 4 cálices lá, qual é o cálice que ele pegou nessa hora? O cálice da redenção. Quando Jesus, depois da refeição, foi lá, pegou esse cálice, todos daquela mesa, todos os discípulos sabiam que aquele era chamado o cálice da redenção. E ele profeticamente deixou claro, olha, esse cálice representa o meu sangue. Toda a redenção de Deus prometida para a humanidade se completa, se realiza em mim, pelo meu sangue derramado. E Jesus falou, tomai e bebei. Essa é a ceia do Senhor, queridos, essa é a mesa do Senhor. Queridos, a saúde liberada de Deus para pessoas que participam da mesa do Senhor. Mas você tem que se fazer digno, não pelos seus méritos, pela sua humildade e por reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Deus quer encher essa mesa com pessoas que Ele quer chamar para participar dessa mesa, queridos. Quando Jesus enviou aqueles 2 discípulos para ir preparar a mesa da Páscoa, a refeição da Páscoa, naquele contexto, era para ser um grupo pequeno mesmo. Era para ser Jesus e os seus discípulos. Era uma reunião específica. Depois que Jesus ressuscitou, depois que Jesus encontrou com seus discípulos, Jesus virou para eles e falou assim, agora vocês vão por todas as nações. Agora não é mais só Israel, agora são todas as nações. Vão por todas as nações e façam discípulos, porque eu quero a minha mesa cheia. Deus quer uma mesa cheia. O sonho de Deus, queridos, é trazer a multidão de pessoas, que todas as pessoas sejam salvas. Nós não podemos guardar o privilégio da mesa do Senhor para nós. Nós precisamos nos importar com quem ainda não está na ceia.